A paz do Senhor. Hoje a palavra está no livro de Daniel, capítulo 4, versículo 28. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia. Falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, fartar-se-ão, comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os da quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia ervas como os bois, e o seu corpo foi molhado no orvalho do céu, até que ele cresceu pelos como as penas das águias, e as suas unhas como as das aves. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornei-me a vir o meu entendimento, e eu bendize o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração, e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me vir a minha majestade e o meu resplendor, e me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Amém? O Senhor hoje quer nos ensinar com essa palavra, é algo que nós temos que viver e estar sempre, todos os dias atento. Todos os dias nós temos que vigiar o nosso eu, os nossos pensamentos, o nosso orgulho, a nossa prepotência. Não é porque eu, você, qualquer um que confessa Jesus Cristo como nosso Salvador e único, que nós descemos nas águas do batismo, que nós somos diferentes de todas as pessoas. Nós somos sim a luz do mundo, nós somos o sal da terra, como o Senhor Jesus Cristo disse. Nós somos sim diferentes para não conviver no meio deles. Mas nós não por isso que nós temos que ser superiores a eles, não. Pelo contrário, nós temos que ser humildes para que eles vejam a glória do Senhor na nossa vida. Por quê? Porque senão acontece o que aconteceu aqui com o rei Nabucodonosor. Ele não vigiou o coração dele. E ali a prepotência entrou aqui, ó. E aqui ele está dizendo aqui, ó. E falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ou seja, você vê que ele já estava com orgulho, por quê? Porque se você olhar lá atrás no livro de Daniel, você vai começar a ler lá em Jeremias, você vai ver que Deus levantou Nabucodonosor para conquistar, porque Deus escolheu Nabucodonosor para dominar a terra, conquistar até mesmo o povo de Israel para levar cativo. E aqui o que acontece, só que
O rei, ele se engrandeceu. Não, isso aqui fui eu mesmo que consegui. Ele mesmo disse com a palavra dele, ó. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência, ou seja, com a força do meu poder, com a glória para mim satisfazer. E às vezes o que está acontecendo na sua vida e você não entende, e você não está enxergando, e o Senhor está falando nessa palavra: desça do seu orgulho espiritual e busque por primeiro amor. Busque para a humildade. Não é porque você foi escolhido, você foi escolhida para ser salvo, para levar a palavra do Senhor, que você tem que estar com essa arrogância, essa prepotência. Ah, eu faço, eu aconteço, eu tenho o dom disso, eu tenho o dom daquilo. Ah, eu falo em línguas, eu revelo, eu sei falar a palavra, eu leio a palavra, eu entendo. Deus fala comigo, eu falo com Ele. Deus está falando, quebra o teu coração. Tire esse orgulho, porque isso não pertence a Deus. Isso é orgulho da carne que vai te destruir, vai te derrubar. E o Senhor está te dando alerta, está te dando um exemplo que está acontecendo aqui, que fez com Nabucodonosor, porque Ele é Deus. Ele levanta e Ele tira. Ele põe aonde quer aquele que serve a Ele. Mas se a arrogância entra no coração, Ele tira daquele lugar. Não fica com teus pensamentos, achar que a unção que Deus tirou não tira, que Deus te deu, Ele não vai tirar. Não fica com isso no teu coração. Tira do teu coração, isso é pensamento carnal, isso é pensamento do homem, não é pensamento de Deus. Porque Deus, ele faz e acontece o que ele quer. Se você hoje está respirando esse ar, porque Deus permitiu que você está respirando, e nem isso você agradeceu. Você já agradeceu hoje o ar que você está respirando? Você já agradeceu a luz que você está vendo? Você já agradeceu a saúde que está no teu corpo? Você já agradeceu por você estar na presença do Senhor, quanto milhares e milhares não conseguem estar na presença do Senhor? Você já agradeceu por isso? Então vigia, porque o orgulho está entrando no teu coração. O excesso de confiança está entrando no teu coração, e isso vai ter a sua derrota. Como aquele está dizendo aqui, ó. O próprio Deus está falando aqui, ó. E ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, fartar-se-ão, comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e os dá a quem quer. Essa palavra hoje o Senhor está nos ensinando para que nós viemos a ter sim entendimento, tirar de nós o orgulho, a prepotência, tirar de nós a soberba, porque ninguém é melhor que ninguém. É somente Jesus Cristo que é o maior de tudo e está acima de todos. Então comece a despertar para a palavra, comece a entender. Se Deus tem te dado um dom para você, não é para você tua soberba, mas é sim para a sua humilhação, para você ser o menor. E que o Jesus Cristo venha resplandecer sobre vós. Mas hoje não. Hoje você ora com arrogância. Você fala da palavra do Senhor com arrogância. Você é usado por Deus para entregar até mesmo algo maravilhoso, uma revelação verdadeira do Senhor, mas você revela com orgulho, com prepotência. E Deus está falando, cuidado, vigia, porque Ele vai tirar de você. Porque Ele é Deus. E essa palavra está nos ensinando para cada um de nós, para aquele que aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, para aquele que não aceitou ainda. Porque você perde seu tempo se aqui Deus tirou o rei, que era um soberano, que era Nabucodonosor, e colocou ele como animal. Imagine você que não aceitou Jesus Cristo na sua vida. Olha que você está na mão do capeta, na mão do diabo, sendo escravo, cego, orgulho, prepotente, deixando para amanhã por quê? Você não deixa, o diabo não está deixando nem você ver que tudo isso que nós vemos nesse mundo pertence a Deus. Porque prova maior que isso, se você não acredita, que quando você nasceu já estava tudo construído, tudo formado. Então, se estava tudo formado, automaticamente existe um dono. Então, quem é o dono? É Deus que criou os céus e a terra. É simples assim. Então, por que você não desperta?
Por que você está deixando para amanhã? Jesus já te chamou você hoje para você se converter e você ainda não quer acreditar. Você está deixando para amanhã, o amanhã é tarde, o amanhã não vai vir para você. Porque não vem para ninguém o amanhã, vem o hoje. O hoje, o amanhã não. Porque o amanhã é só a misericórdia do Senhor que sabe, como ele falou aqui e ele fez com Nabucodonosor. Se você ler lá atrás, no princípio desse primeiro capítulo, o capítulo 1, você vai ver que a profecia veio para o rei Nabucodonosor. E passou-se 12 meses, como diz aqui a palavra no começo que foi lida, que se cumpriu a profecia. Ou seja, então o amanhã pertence a Deus. E o que ele falou, ele vai cumprir. Então ele está falando para você que não conhece Jesus e que você conhece Jesus e não se converteu ainda. Então se converta. Porque o amanhã não pertence a ti. E se você não aceitar Jesus Cristo na sua vida hoje como seu único Senhor Salvador, não descer nas águas, não se arrepender dos seus pecados, você vai para um lugar que é onde vai ter choro e ranger de dentes e vai ser tarde. Não fica acreditando que não vai, não. Não fica acreditando que o mundo está falando que não existe inferno, não. Que não existe céu nem inferno, porque o inferno é aqui na terra. Não fica com essa conversa, que isso é conversa do diabo, para te enganar. Porque ele sabe que se você conhecer Jesus Cristo, você vai ver a glória dele, você vai saber que existe céu e existe inferno. Então começa a despertar para você também essa palavra. E você que conhece a Jesus Cristo, tira essa soberba do teu coração. Não é porque você tem esses dons que você acha que você é mais do que qualquer um. Não, pelo contrário. Deus vai tirar esse dom se você não tirar esse orgulho. Porque fez com Nabucodonosor e está falando que ele faz com qualquer um. Porque a vida nossa pertence a ele. Tudo que há nessa terra, tudo que há nesse mundo, nesse universo, pertence a Deus. Porque foi ele que criou. Outro ponto aqui, ó. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornei-me a vir o meu entendimento. E eu bendize o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio superterno e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem possa estorvar a sua mão. Ele diga: que fazes? Você vê aqui, ó, do momento de lucidez, ele olhou para o céu, e na mesma hora ele louvou o Senhor. E assim o Senhor foi e abriu o entendimento dele. Hoje essa palavra o Senhor está lá dando para abrir o seu entendimento, para tirar a tua cegueira espiritual, a tua prepotência espiritual. Acorda nesse momento, deixa Deus trabalhar. Peça perdão para Deus, deixa Deus transformar o teu coração no verdadeiro significado do Evangelho da salvação de Cristo Jesus, que é o amor. Tira essa soberba, tira essa prepotência. Você que bate no peito e diz: eu conheço a palavra, eu sei o que está escrito, eu sei tudo, eu sei como funciona. Você não sabe nada, porque a palavra é viva e eficaz, ela se renova dia após dia. Então ninguém conhece a palavra se não for no outro dia, quando a palavra é revelada como está sendo agora. Porque serve essa palavra tanto para você como serve para mim, para que eu possa também vigiar, para que eu não venha cair no próprio eu. E aqui você vê que Nabucodonosor, quando ele olhou para o céu, ele reconheceu a grandeza de Deus, porque ele viu que tudo está debaixo do querer e da vontade dele. Então desperta. A vinda de Jesus Cristo está próxima. Mas Jesus Cristo vem para aquele que morre, para aquele que não tem mais o fôlego da vida. Jesus Cristo chegou para ele. Aí é tarde. Porque se ele não tiver Jesus, se ele não tiver confessado Jesus, se ele não tiver descido das águas do batismo, se ele não tiver se convertido para o Senhor, ele vai só esperar o dia do julgamento. Então não fica acreditando, não fica achando, não fica deixando para depois, ou fica duvidando que isso aí é conto, isso aí é conversa, isso aí não existe, isso aí não funciona. Isso é coisa do diabo falando na tua mente, porque ele não quer que você se salve, porque ele quer levar você para o reino dele, do inferno. Você que está dentro da igreja achando que já está salvo. Não ora mais, não jejua mais, não lê a Bíblia mais. Vai na igreja, vou na igreja porque é domingo. Domingo eu não posso faltar porque é dia do Senhor, eu tenho que ir para a igreja. Para com isso. Você tem que todo dia buscar o Senhor, clamar ao Senhor, louvar o Senhor. Quanto mais tempo você for na igreja, mais você fica em comunhão com os irmãos e aprende a palavra e pratica a palavra.
Tem um compromisso de oração com o Senhor todos os dias, de manhã. Acorda mais cedo, tem esse compromisso de oração com o Senhor todos os dias, antes que seja tarde para você. Antes que seja tarde. Leia a Bíblia todos os dias, ora todos os dias. Não fica achando que essa palavra aqui não é para você, é sim para você, é para mim, é para todos nós despertarmos. Porque o orgulho vem no nosso coração. O acomodismo, o tempo que nós estamos buscando o Senhor chega na nossa vida. Essa palavra é para despertar, então desperta. Antes que seja tarde, porque você vai morrer. E se você tiver com orgulho, você vai para o inferno acreditando que você está salvo. E essa palavra o Senhor está tendo misericórdia comigo e com você para despertar. Para que nós viemos voltar a conversão com o Senhor de todo o coração, na simplicidade do coração. Se você tiver dúvida do que eu estou falando, vê como você está tratando as pessoas. Vê o seu tempo que você está dedicando de oração para o Senhor. Vê se você trata a pessoa com amor, com bondade, com benignidade, com alegria. Vê se você trata o teu próximo, ou aquela pessoa que você não conhece, aquele mendigo de rua que você nunca viu. Como que você trata por ele, você passa por ele e não está nem aí. Onde está o teu amor de Cristo? Por quê? Porque teu orgulho tomou conta de você, porque você acha que você é diferente. Desperta. Nabucodonosor teve a oportunidade e ele aproveitou. Ele olhou para o céu e clamou e reconheceu que Deus é Deus. E aqui, olha o que Deus fez com ele. E no mesmo tempo, me tornou a vir o meu entendimento. E para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E me buscaram os meus capitães e os meus grandes. E fui restabelecido no meu reino. E a minha glória foi aumentada. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Pronto, isso é para fechar, para você não duvidar no teu coração, porque essa palavra é para você. Queira você acreditar ou não. Se você conhece alguém, dá essa palavra para ele. Porque Deus está falando para tirar soberba, e se ele não tirar, ele vai para o inferno. E não tem conversa. Ele vai morrer crendo que ele foi salvo, mas ele não foi salvo, porque a soberba entrou no coração dele. Então, creia. Deixe o Espírito Santo transformar a sua vida. E leia essa palavra. Escute de novo essa mensagem, para que você venha estar sempre vigilante. Porque aqui o próprio Nabucodonosor, ele mesmo confirmou. Lê de novo aqui, ó. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Amém? Creia, porque Deus está falando dessa maneira, porque Ele te ama e Ele quer ver a sua transformação e a tua salvação. Amém? Abra seu coração, deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.